O vídeo de hoje, ele dá início ao nosso curso de Cálculo B, aqui na Universidade Federal de Sergipe, e nele nós vamos ver como um fato que nós aprendemos no ensino fundamental pode nos ajudar a introduzir a definição de um dos maiores personagens da análise matemática, que é a integral de Riemann. Vamos nessa? No ensino fundamental, a gente aprendeu que a área de um retângulo ela é dada por base vezes altura. Nesse vídeo aqui de hoje, nós vamos utilizar esse fato simples para estimar a área compreendida abaixo do gráfico de uma função f, acima do eixo x e entre duas retas x igual a x igual a b. Para que fique mais simples da gente visualizar, vamos olhar aí na figura. Nós temos aí uma função f, temos na área rachurada na parte rachurada a área que nós queremos calcular, que estamos chamando de A. O que nós vamos fazer inicialmente é o seguinte, nós queremos utilizar retângulos para aproximar essa área rachurada. Inicialmente nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui esse intervalo AB e vamos dividir ele no meio. Vamos considerar aqui um ponto A1, de modo que a distância de A até A1 seja a mesma distância de A1 até B, ok? Nós estamos supondo aqui que essa distância, eu vou chamar essa distância aqui, digamos, de ΔX. A distância aqui eu vou chamar de ΔX, que é igual a essa distância aqui, que eu também vou chamar de ΔX. Em seguida, nós vamos considerar dois pontos arbitrários. Um ponto, digamos aqui, x1, no intervalo a 1, e vamos olhar a imagem desse cara lá na função. Ou seja, nós vamos olhar para o f de x1. Da mesma forma, nós vamos considerar um ponto aqui, digamos, x2, e vamos olhar para f de x2. f de x2 é esse carinha aqui. Bom, então nós vamos pegar e vamos considerar retângulos cuja altura, no primeiro caso, seja f de x1. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou completar essa reta até a altura aqui f de x1 e vou unir com essa reta aqui x igual a 1. Da mesma forma, eu vou passar aqui e vou unir aqui e vou completar aqui a reta x igual a b. Bom, pessoal, veja que aqui nós temos um retângulo agora, um primeiro retângulo com base A1 menos A, que nós estamos dizendo que é ΔX, e a altura f de x1. Nós aprendemos lá no ensino fundamental, então, que a área, que eu vou chamar de A1 desse retângulo, desse primeiro retângulo, ela é dada por f de x1 vezes ΔX. Base, que é o ΔX, vezes a altura, que é o f de x1. Da mesma forma, esse segundo retângulo, ele tem base ΔX, que é b menos A1, eu estou supondo que isso é ΔX, e a altura dele é f de x2. Então, utilizando novamente o resultado lá do ensino fundamental, a gente tem que a área desse retângulo vai ser f de x2 vezes ΔX. Veja, pessoal, quando a gente pensa na área do retângulo A1 somada com o retângulo A2 e compara isso com a área abaixo da curva, a área original A, observe aí que na soma dos retângulos nós acrescentamos esse pontinho, esse pedacinho aqui, azul, e acrescentamos esse pedacinho aqui também azul. Esses caras aqui, eles estão acima da curva. Porém, veja que se a gente considera só as áreas dos retângulos, nós perdemos essas regiões aqui, que eu estou pintando de vermelho. Nós perdemos todos esses caras aqui. Nós perdemos essa área, essa parte aqui da área A. Se a gente faz
uma análise visual, ainda assim a gente tem o sentimento de que a área A ela é aproximadamente a soma da área 1 com a área 2. Ou seja, o que a gente ganha, que está pintado de azul, quando considera as áreas dos dois retângulos, e quando a gente faz uma comparação com o que a gente perde, aí que está pintado de vermelho, tudo bem, está pintado de vermelho visualmente é maior, mas aparentemente não é uma diferença tão grande. Vamos melhorar isso? Veja que aqui nós fizemos o seguinte, nós dividimos o intervalo AB em dois intervalos de mesmo comprimento. Vamos fazer o seguinte agora, ao invés de dividir em dois, vamos dividir em 4 intervalos do mesmo comprimento. Ou seja, eu vou considerar aqui pontinhos A1, um pontinho A2 e um pontinho A3. Vou levantar aqui as retas x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. E eu vou supor que essas distâncias aqui, ó, a distância, o comprimento do intervalo A1 é igual ao comprimento do intervalo A1 a 2, que por sua vez é igual ao comprimento do intervalo A2 a 3, e por fim é igual ao comprimento do intervalo A3 a B. E eu vou chamar todo mundo aí de ΔX, por exemplo, como a gente fez da outra vez. Vou chamar isso aqui de ΔX, esse cara aqui é um ΔX, esse é ΔX e esse é ΔX. Ok? Então, essas faixas aí tem todas a mesma largura, que eu estou chamando de ΔX. Novamente, de forma arbitrária, eu vou pegar aqui pontos, um ponto em cada um desse intervalo. Digamos, eu vou pegar um primeiro cara aqui que eu vou chamar de x1 e vou olhar para a imagem desse cara aqui lá na função. Esse aqui é o meu f de x1. Da mesma forma, eu vou pegar um ponto aqui, x2, e vou olhar para a imagem desse cara aqui, lá na minha função, que é o f de x2. Vou pegar agora um ponto x3, e vou olhar para a imagem, esse aqui eu tenho o f de x3, e finalmente eu vou pegar um ponto x4, e vou olhar aqui para f de x4. O mesmo procedimento que nós fizemos no caso anterior, onde nós dividimos o intervalo em dois intervalos do mesmo comprimento. Aqui, nós estamos dividindo o intervalo em 4 intervalos do mesmo comprimento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos completar aqui e vamos pegar um retângulo cuja base é ΔX e a altura é f de x1. Da mesma forma, vamos completar aqui e vamos pegar um retângulo cuja base é ΔX e a altura é f de x2. Agindo de maneira análoga, vamos pegar mais 2 retângulos, um com altura f de x3 e finalmente um último retângulo com altura f. Esse aqui não ficou tão bonitinho não, vamos traçar direitinho aqui. Com altura, tá bom, f de x4. Novamente, pessoal, olha, se a gente faz uma análise aqui, quando a gente calcula, quando a gente olha para as áreas de cada um dos 4 retângulos formados, aqui nós acrescentamos uma região que estava acima do gráfico da função f, da mesma forma aqui, todas essas partes que eu estou pintando de azul, eles estão acima do gráfico da função f. Então, quando eu considero a soma das áreas desses 4 retângulos, essa parte azul aí, ela está fora da área A que eu quero determinar. Por outro lado, essa área vermelha que eu estou pintando aqui agora, ela não é englobada quando eu somo a área dos retângulos. Nem essa, nem essa.
Veja que aqui agora, pessoal, a gente tem um equilíbrio um pouco maior do que na vez passada, né? O contraste aí já fica mais difícil a gente dizer se a gente tem mais parte em vermelho, ou seja, parte que nós deixamos de contar quando somamos as áreas dos retângulos, ou se temos mais parte azul, partes que contamos a mais. De toda sorte, nós temos que a área do primeiro retângulo é f de x1 delta x, ou seja, base delta x vezes altura f de x1. A área do segundo retângulo é f de x2 vezes delta x, base delta x vezes altura f de x2 e assim sucessivamente. A área do terceiro é f de x3 delta x e a área do quarto é f de x4 vezes delta x. Aqui agora, pessoal, a gente tem mais segurança em dizer que a área A ela é aproximadamente a soma dessas três áreas aí, né? Das áreas do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto retângulo. A ideia aqui, pessoal, é a gente continuar com esse procedimento de dividir o intervalo AB em mais intervalos, todos do mesmo comprimento. Veja qual foi a ideia do primeiro. Nós dividimos o intervalo no meio, tínhamos 2 intervalos de mesmo comprimento. Agora nós dividimos o intervalo AB em 4 intervalos do mesmo tamanho. Então a ideia é a gente continuar com esse procedimento de dividir o intervalo AB em intervalos de mesmo comprimento, intervalos de mesmo tamanho. A ideia é que, ao passar o limite, a gente tenha de fato a igualdade da área abaixo da curva com a soma das áreas desses retângulos. Essa ideia, então, pessoal, ela motiva a gente a introduzir a noção de integral definida. Vamos ver com essa noção de forma precisa. Considere, então, f uma função real definida no intervalo AB e divida esse intervalo AB em n subintervalos de comprimentos iguais a ΔX, onde ΔX aqui é dado por B menos A dividido por N. Ou seja, ΔX é o comprimento do intervalo AB dividido por esse número natural N. Dizemos que a função f é integrável em AB se o limite 1 existe para quaisquer escolha de pontos x1, x2, xn nos n subintervalos de AB de comprimento ΔX. Quando a função f ela é uma função integrável, a gente diz que o limite 1 é a integral definida de f de a até b. E a gente vai utilizar esse símbolo para representar o limite. Ou seja, dito de outra forma, a gente vai escrever integral de a até b de f de x para representar o limite de n tendendo a infinito de f de x1 vezes ΔX mais f de x2 vezes ΔX mais f de xn vezes ΔX. Ok? A essa altura, vale destacar 2 pontos. O primeiro é que quando a gente faz uma analogia da definição da integral de uma função f em um intervalo AB com a motivação que nós estávamos fazendo agora há pouco, nós percebemos que em alguns casos a integral definida dessa função pode ser vista como a área sob o gráfico da função. Um segundo ponto é que, como nós podemos perceber, na definição de uma função integrável, a gente tem um limite, é o limite dado pela expressão 1. Bom, pessoal, a gente aprendeu lá em cálculo A ou em cálculo 1 que nem sempre é uma tarefa muito fácil calcular um limite. E observe que aquele limite não é um limite tão simples. A gente tem uma soma de produtos de números reais ali e, a depender da expressão da função f, não é tão simples calcular aquele limite. Nesse sentido, é interessante que nós consigamos estabelecer alguns critérios
para dizer se uma função dada é ou não integrável. Nesse sentido, o principal resultado que nós vamos utilizar aqui para discernir se uma função é ou não integrável é o seguinte teorema. Se f é uma função contínua em AB, então f é integrável em AB. Bom, esse resultado, apesar de ser nossa principal ferramenta, a gente não vai fazer a demonstração dele. Não é o objetivo do nosso curso aqui fazer a demonstração desse teorema. Contudo, a gente pode utilizar esse teorema, por exemplo, para garantir que as principais funções que nós trabalhamos no cálculo A e no cálculo 1, por exemplo, são funções integráveis. Por exemplo, utilizando esse resultado, nós conseguimos garantir que as funções elementares, exponencial de x, seno de x, cosseno de x, são funções integráveis. Além disso, nós conseguimos garantir ainda que as funções polinomiais são funções integráveis em AB, porque todas essas funções, como nós vimos lá em cálculo A, são exemplos de funções contínuas em qualquer que seja o intervalo AB. O próximo resultado, ele traz para a gente as principais propriedades básicas que a integral definida possui. A primeira propriedade que nós vamos destacar aqui é a seguinte: se você tem f uma função constante, ou seja, se f de x é igual a c para todo x dentro do intervalo AB, então f é integrável e a sua integral é dada por c vezes b menos a. Da mesma forma, se você tem duas funções integráveis, digamos as funções g e f integráveis no intervalo AB, então a soma dessas duas funções e a diferença delas também são funções integráveis. Além disso, a gente tem que a integral da soma é dada pela soma das integrais e a integral da diferença é dada pela diferença das integrais. A propriedade C diz para a gente que se você tem uma função integrável f e se você considera um número real c, então c vezes f é uma função integrável e, além disso, sua integral é dada por c vezes a integral de f. De uma maneira, falando a grosso modo, o que esse resultado diz para a gente é que você pode tirar a constante da integral. A quarta propriedade diz para a gente que se você tem uma função f integrável e você fixa um número c entre os extremos do intervalo, entre os pontos A e B, então a integral de A até B de f de x dx é igual à integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. A quinta propriedade diz para a gente que se você tem uma função contínua definida no intervalo AB, de modo que essa função é sempre maior ou igual do que zero, então a integral dela é um número maior ou igual do que zero. A gente já viu lá o nosso teorema que dizia, se a função é contínua, ela é integrável. O que a propriedade E diz aqui para a gente é que se ela é contínua e é não negativa, então a sua integral também é não negativa. Finalmente, a condição E diz para a gente que se você tem uma função limitada, aqui faltou supor que é a função integrável, viu, pessoal? Se você tem uma função limitada, f de x, ou seja, se mzinho é menor ou igual do que f de x, que é menor ou igual do que mzão, para todo x dentro do intervalo AB, então a integral da função f é limitada por mzinho vezes b menos a e por mzão vezes b menos a, ok? O que nós vamos fazer agora é utilizar essas 6 propriedades básicas que nós vimos sobre a integral definida para fazer o cálculo de algumas integrais. No primeiro exemplo aí, o problema diz para a gente, sabendo que a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx é aproximadamente 0,328, estimar o valor da integral de 0 a 1 de 5 mais 2x ao quadrado dx. Primeira coisa, pessoal, veja que a função x ao quadrado ela é uma função polinomial, consequentemente ela é uma função contínua e, consequentemente, ela é uma função integrável. Então faz sentido a gente assumir aí que essa integral ela está bem definida. O que nós vamos fazer aqui agora é utilizar as propriedades básicas que nós vimos e essa informação adicional que o problema traz para a gente para estimar a integral de 0 a 1
de 5 mais 2x ao quadrado dx. Bom, vamos lá. A integral de 0 a 1 de 5 mais 2x ao quadrado dx, isso aqui ó, é igual à integral, utilizando as propriedades básicas, a integral de 0 a 1 de 5 dx mais a integral de 0 a 1 de 2x ao quadrado dx. Como nós vimos aí, aqui nós temos uma função constante igual a 5, a gente viu que ela é integrável, e a integral dela é 5 vezes o comprimento do intervalo, no nosso caso aqui, 1 menos 0. Da mesma forma aqui, ó, nós temos uma constante multiplicando uma função integrável, a função x ao quadrado. Nós vimos que essa constante pode sair da integral. Então, isso aqui é 2 vezes a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Bom, isso aqui, por sua vez, é 5 mais 2 vezes. O problema diz para a gente que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado é aproximadamente 0,328. Então, eu vou substituir aqui. Eu tinha colocado igual. Eu vou dizer que isso aqui é aproximadamente 5, que eu repito daqui, mais 2 vezes 0,328. Fazendo essa conta aqui, isso é igual a 5,656. Ou seja, utilizando as propriedades básicas que nós vimos agora há pouco e utilizando a informação adicional, que é a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é aproximadamente 0,328, nós conseguimos dizer que a integral de 0 a 1 de 5 mais 2x ao quadrado dx é aproximadamente 5,656. Ok? Bom, vamos para um segundo exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, o problema diz para a gente assumir que a integral de a até b de x dx é b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2 e que a integral de a até b de x ao quadrado dx é b ao cubo menos a ao cubo sobre 3. E ele pede para a gente fornecer uma fórmula para o cálculo da integral definida de funções de segundo grau. Bom, pessoal, antes de mais nada, lembre que uma função do segundo grau ela é uma função da forma a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, onde a0, a1 e a2 são números reais. Então, beleza, uma vez que a gente tem a expressão da função f, veja que f é uma função polinomial, consequentemente ela é contínua e consequentemente ela é integrável. Então a gente pode utilizar as propriedades que nós vimos lá para a integral. Daí nós temos então que a integral de a até b da função f é igual à integral de a até b de a0, a1x, a2x ao quadrado dx. Utilizando as propriedades, isso aqui vai ser a integral de a até b de a0 dx. Eu vou dividir essa integral, né? A integral da soma é a soma das integrais, mais a integral de a até b de a1 dx dx, mais a integral de a até b de a2 dx ao quadrado dx. Bom, novamente, isso aqui vai ser igual a a0 que multiplica b menos a. Veja que a1 é uma constante, então eu posso tirar a1 da integral, né? Vai ficar aí a1 que multiplica integral de a até b de x dx, mais a2, da mesma forma, integral de a até b de x ao quadrado dx.
Bom, pessoal, agora a gente vai utilizar as informações adicionais que o problema deu para a gente, né? O problema disse para a gente que a integral de a até b de x dx é b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2 e que a integral de a até b de x ao quadrado dx é b ao cubo menos a ao cubo sobre 3. Utilizando isso, nós temos então a0 que multiplica b menos a, mais a1 que multiplica b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2, mais, finalmente, a2 que multiplica b ao cubo menos a ao cubo sobre 3. Bom, então aí nós obtemos, utilizando as propriedades básicas da integral definida e as informações adicionais dadas sobre as integrais definidas da função x e da função x ao quadrado, uma expressão para a integral definida de uma função de segundo grau arbitrária, ok? Bom, pessoal, o vídeo termina por aqui, a aula de hoje termina por aqui e nos vemos em breve.